Um líder cruel e sanguinário disposto a tudo para satisfazer seus interesses próprios. Sua meta era transformar sua nação em um império. Para isso ele subjugou, torturou e dizimou uma população considerada por ele e pelos pseudocientistas da sua época como um povo inferior. Ele obrigou esse povo a trabalhos forçados, com a ameaça da morte como represália para aqueles que não colaborassem. Possivelmente 10 milhões de pessoas perderam suas vidas nas mãos desse indivíduo. Não, eu não estou falando do Adolf Hitler, o Führer da Alemanha nazista. Eu estou falando de Leopoldo II da Bélgica, que fez atrocidades no coração do continente africano. No vídeo de hoje vamos nos aprofundar sobre neocolonialismo e imperialismo a partir de uma das suas experiências mais terríveis e mais cruéis, o Congo belga. Mas antes da gente continuar aqui no vídeo, lembre de clicar, se ainda não é inscrito, em se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu joinha aí também para fortalecer a nossa amizade. E o mais importante, se você curte nosso conteúdo, que tal ser um apoiador no apoia.se/historiante? Você com R$4 mensais torna-se apoiador e recebe recompensas. Sorteio mensal de livros, podcasts e vídeos exclusivos, mini cursos exclusivos também. Tudo disponível lá para os nossos apoiadores. No final desse vídeo vai ter o link para você clicar para ir para o nosso Apoia-se, e na descrição desse episódio também tem o link para você se tornar apoiador. A Bélgica era um país recém-nascido. Ela tinha nascido em 1830. Ela foi fruto da Revolução Belga, que separou essa região dos Países Baixos, do Reino Unido dos Países Baixos, instituindo dessa forma o Reino Belga. É preciso lembrar que o século XIX é marcado pelo conceito de império. França, Grã-Bretanha, Alemanha, Áustria, Rússia são alguns países que, numa disputa constante, concorriam para a primazia das nações a nível mundial. O imperialismo, prática que tinha como fim o processo de dominação, exploração e enriquecimento de uma metrópole em relação a um território colonizado ultramarino, ganhava no século XIX outras cores, o cinza-negro das fumaças das indústrias e a noção de que, além da exploração, existia a necessidade da formação de um mercado consumidor que se alimentasse da produção industrial de cada país dominante. Dessa forma, territórios na América Central e do Sul, África e Ásia se transformaram aí no palco, no local de ação desses impérios ou pretensos impérios, que almejavam despontar nessa disputa mundial pela primazia e pelo grande poderio imperial no mundo. Esse termo imperialismo ele é utilizado com frequência para se referir a esse processo de colonização na África, na Ásia e também na Oceania. Esse processo também é conhecido entre os historiadores como neocolonialismo. Então, imperialismo e neocolonialismo são dois conceitos que andam juntos. É durante esse neocolonialismo que, segundo Eric Hobsbawm, cerca de 25% das terras no mundo inteiro eram possessão de alguma potência imperialista. No século XIX, o Congo se tornou possessão de Leopoldo II, que, com a desculpa de que empreenderia lá uma ação humanitária, tomou de posse daquele território. A ação humanitária escondia numa fachada atitudes atrozes e terríveis com a população local. Ao chegar ao trono, Leopoldo II tinha aspirações muito maiores do que o seu trono lhe permitia. Com a população dividida entre os flamengos, holandeses, e os valões, franceses, territorialmente, geograficamente, ele não tinha muito com o que sonhar dentro do território europeu. Foi por isso que ele voltou as suas atenções para as possessões ultramarinas. Sem sucesso nas Américas, sem sucesso na Ásia, ele voltou a sua atenção para o continente africano. E foi a região do Congo, localizada na floresta tropical da África Central, que virou o ponto central da atenção dele. A região era conhecida como Selva do Congo, muito pelo fato da etnia, das pessoas da etnia que viviam naquela região, que tinham criado, que tinham florescido ali no Reino do Congo e falavam a língua Kikongo. O Reino do Congo tinha sido criado em 1400 d.C. e era um dos mais florescentes e um dos mais belos da África. Mesmo com esse interesse de Leopoldo II, contudo, a Bélgica era um reino
constitucional, era uma monarquia constitucional. E o parlamento não viu com bons olhos essa tentativa de imperialismo de Leopoldo II naquela região. Principalmente baseados no fato de que colonizar uma outra região não seria algo benéfico para os próprios cidadãos belgas. E isso gerou um fato até então inédito. Ao contrário dos demais impérios que controlavam territórios diretamente nas possessões ultramarinas, no Congo a possessão foi direcionada para uma pessoa física, para o Leopoldo em si. Ele se tornou um grande latifundiário daquela região. A partir da Conferência Internacional de Bruxelas, em 1876, Leopoldo começou a fazer um lobby para que ele pudesse se transformar no dono daquela região. Algo que vai se consumar com a Conferência de Berlim em 1885, quando as nações vão creditar a ele e vão entregar a ele a possessão naquela região da África. Nada mais, nada menos, queridos, do que 2 milhões de quilômetros quadrados viraram possessão de Leopoldo II. A desculpa ou a fachada disso tudo era de que ele iria empreender ali uma ação humanitária, mas no final das contas essa ação, essa missão humanitária iria se mostrar o completo oposto. O marfim e o látex eram os principais produtos que interessavam a Leopoldo II quando ele enviou os primeiros funcionários para começar a sua administração na região. O marfim era a base para instrumentos de luxo, peças de luxo que eram vendidas na Europa. O segundo, o látex, era a matéria-prima para a borracha e todos os seus derivados. A despeito de uma série de compromissos que ele dizia que iria firmar naquela região, de que ia lutar contra a escravidão, promover o livre comércio, incluindo a isenção de impostos sobre produtos importados, em 10 anos de exploração daquela região, ele confiscou terras e aldeias dos congoleses, além de fazer com que a escravidão se transformasse na principal fonte, no principal mecanismo de trabalho daquela região. Os congoleses não aceitaram isso de mão beijada, eles lutaram bravamente, mas diante de um poderio com armas de fogo dos europeus, eles acabaram perecendo. Leopoldo se transformou em nada mais, nada menos do que o grande senhor do látex e do marfim do mundo inteiro, através dessa dominação violenta imposta no Congo. Com muita violência e com muita coação, Leopoldo empreendeu essa sua dominação sobre os congoleses. Mas quando a sua própria força não dava conta, ele colocava em campo a chamada Força Pública, que era uma instituição organizada por ele, que executava todo tipo de coação e violência contra as tribos locais. Uma de suas ações mais célebres e mais odientas era de cortar membros das pessoas da tribo como forma de punição para que a pessoa produzisse mais, se ela estivesse produzindo pouco. Cortar membros é cortar a mão, sim, cortar a mão, cortar um pé, cortar um membro do corpo para que a pessoa aprendesse a não desobedecer às suas ordens. E olha só que coisa cruel, essas mãos cortadas, esses pés cortados, eles passaram a significar produtividade para esses funcionários belgas que estavam lá. Era o atestado de produtividade que eles entregavam para a coroa do Leopoldo II. A prova disso são várias fotos que estão em domínio público que a gente está colocando aqui para vocês observarem, apesar de elas serem um tanto pesadas. A gente pode ver homens e mulheres e até mesmo crianças mutiladas. E aí a gente vai recorrer aqui a uma bibliografia interessante, que é o trecho do livro Fantasma do Rei Leopoldo, do escritor polonês naturalizado britânico Adam Hochschild. E ele traz o seguinte relato. Nesse relato, a cena é presenciada pelo missionário presbiteriano William Shepard, e ela é chocante. Prestem atenção. No dia em que chegou ao acampamento dos saqueadores, chamou-lhe a atenção um grande número de objetos sendo defumados. O chefe nos levou até uma estrutura de paus sob a qual queimava um fogo lento. E lá estavam elas, as mãos direitas, contei-as todas, 81. O chefe disse a Shepard: "Veja, aqui está a nossa prova. Eu sempre tenho que cortar a mão direita das pessoas que matamos para poder mostrar ao Estado quantas foram." Com muito orgulho mostrou a Shepard alguns dos corpos de onde as mãos tinham saído. A fumaça era para preservar as mãos no calor da umidade.
já que podia levar dias ou semanas até o chefe poder exibi-las ao oficial encarregado e receber os créditos por suas matanças. Estupros, assassinatos, cenas macabras como a exibição de crânios dos congoleses mortos como estratégia de intimidação e submissão foram algumas dessas práticas utilizadas pelos comandados de Leopoldo II numa das mais cruéis experiências de colonização do século XIX. Contudo, denúncias passaram a acontecer na Bélgica e em toda a Europa. E nomes reconhecidos da literatura como Mark Twain e Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, se manifestaram e promoveram uma associação chamada Associação pela Reforma do Congo. E isso impulsionou o parlamento belga, que começou a se manifestar e em 1908 tomou a posse do Congo belga das mãos de Leopoldo II. Foram 23 anos de tirania, exploração e enriquecimento do Leopoldo e de várias empresas que lucravam e muito com aquela atrocidade que estava acontecendo no Congo belga. E sabe o que é mais irônico? Em 44 anos de reinado, Leopoldo II nunca pisou os pés no Congo. Depois que o Congo passou para as mãos do parlamento, houve uma sensível modificação, com certos avanços na saúde e na educação, mas no geral foi mantida uma exploração muito pesada e ainda muito violenta no Congo. Foi só em 1960 que, enfim, os congoleses conseguiram se libertar do jugo dos belgas e conseguiram a sua independência e a sua revolução. Ao todo, estimam-se que entre 8 e 10 milhões de congoleses foram dizimados pela dominação e exploração belga, num holocausto pouco debatido e evidenciado para o grande público. E um detalhe, Leopoldo II morreu em 1909. E há alguns relatos e registros memoriais que apontam que o seu cortejo foi vaiado até o momento em que chegou ao seu mausoléu. O poeta norte-americano Vachel Lindsay traduziu bem essa impressão em um dos seus poemas, que diz o seguinte: ouçam como grita o fantasma de Leopoldo, a queimar no inferno por suas hostes sem mãos. Escutem como riem e berram os demônios lá no inferno, a lhe cortar fora as mãos.